Oi pessoal, tudo bem? Ah, eu quero hoje falar com vocês sobre um projeto que eu estou começando sobre criar um curso para monitor escolar. Então, eu tive alguns pedidos em relação a isso e hoje eu pretendo iniciar. Eu vou estar trazendo algumas partes aqui para o YouTube, né? E outras partes eu pretendo colocar só lá no curso. O que acontece, pessoal? Eu gostaria de feedback de vocês, ver o que vocês acham, ver se esse é o caminho correto. O que eu vou estar fazendo é fazendo em vídeo, né? E se você achar interessante, né? Eu também pretendo fazer em PDF. Então vai ter o vídeo e vai ter o PDF ali com a lei e tal, a explicação do que for. Também estou pensando, talvez seja interessante em trazer questões, porque eu tenho acesso a algumas plataformas, né, de banco de dados, assim, de questões, e na minha opinião é um método mais efetivo, né, de tu gravar assim o que tu aprende mesmo é fazendo questões. Praticamente em qualquer matéria, né, pessoal? Se não em qualquer. E o que acontece, pessoal? Hoje eu vou estar falando então, sem mais delongas, sobre o estatuto da criança e do adolescente. Então vamos lá, vamos começar. O vídeo então começando em 1:35. Então, eu vou falar sobre o título 1, título 2 e o capítulo 1 aqui nesse primeiro vídeo. Daí eu discorro ali sobre a letra de lei, né, e faço comentários necessários. Vamos lá. Ah, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Considera-se criança, né, pessoa até 12 anos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos. Pessoa até 12 anos incompletos, criança, né, pessoal, e adolescente de 12 a 18. Sempre bom lembrar isso, né, pessoal? Criança, 12 incompleto, adolescente, 12 a 18. Aí ali no parágrafo único ele fala: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto das pessoas entre 18 e 21 anos de idade, ou seja, o jovem adulto. Aí aqui é um tópico bem interessante, que depois eu vou discorrer mais, mas já dando um spoiler, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, um adulto, um jovem adulto pode responder pelo ECA. No caso, por exemplo, em um crime que não é um crime que se prolonga, aquele crime contínuo, né? Por exemplo, um sequestro é um crime que se prolonga, que ele é o crime que ele acontece enquanto não cessar a atividade de crime ali. E o que acontece, pessoal? Por exemplo, se o jovem do Joãozinho sequestra alguém com 17 anos e 11 meses, e o sequestro só termina quando ele tem lá 18 anos e lá vai pedrada, o que acontece? Ele responde pelo ECA ou ele responde já pela lei penal, pelo um crime? Então, pessoal, ele responde por um crime, porque nesse tipo de crime que se prolonga, que continua, e tem vários tipos, o mais comum que em exemplo é o sequestro, o que acontece? Ele cessa no fim dele, né, obviamente, e ele responde quando cessa. Então, continuando, na verdade eu estou falando crime contínuo, mas o nome correto é crime permanente. Então, o que acontece, pessoal? O Joãozinho vai responder pela lei penal, porque ele terminou, né, o seu crime quando ele já era adulto. Porém, se a gente pegar um outro exemplo, Joãozinho agora, ele foi lá, cometeu um homicídio. Ele tinha 17 anos, 11 meses lá, praticamente quase 30 dias. Tava um dia antes do seu, sei lá, 10 dias antes do seu dia de fazer 18 anos, do dia do seu aniversário. Ele foi lá cometer o crime, matou alguém. Seria então um homicídio. Só que um adolescente, ele não responde, né, por homicídio.
similar a, né? O que acontece é que ele vai responder pelo ECA. Só que o que acontece, por exemplo, o Joãozinho, né? Foi lá cometer um homicídio. E daí ele fugiu. Fugiu. Aí ele fez 18, fez 19, fez 20. E daí pegaram ele com 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 anos, o Joãozinho. Pegaram ele com 20 anos, ele já é um adulto. Ele vai responder pelo ECA ou vai responder pela lei penal? Bem, pessoal, ele vai responder pelo ECA. Porque excepcionalmente o estatuto se aplica a essas pessoas entre 18 e 21 anos. Como ele estava foragido e ele cometeu com menos de 18 anos, né? Ele cometeu quando era adolescente, ele vai responder como adolescente mesmo já sendo adulto. E ele só vai poder ficar até os 21 anos de idade. Então, se pelo ECA ele fosse responder lá sei lá, 1 ano e 8 meses, não sei quanto tempo, lá e ficando pelo ato infracional, né? Ficando lá recolhido, ele vai ficar, por exemplo, 1 ano, que é o limite. Se, por exemplo, falta 6 meses, 3 meses para ele fazer 21, ele vai responder por esse tempo. Ele não pode fazer 21 e continuar respondendo. Ele vai sair. Então, só fazendo um comentário para vocês. Sei que me prolonguei um pouco. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei. Isso aqui ele vai explicar ali depois pra gente, né? Assegurando-lhes por lei ou por outro meio todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar desenvolvimento físico. Isso aqui, ó, sempre importante. Isso aqui eu vou colocar no PDF lá bem bonitinho. Essas coisas quando tem assim, ó, tipo, eles enumeram, muito importante. Isso é a prova d'ora, sabe? Então, desenvolvimento e aprendizagem, condição, todas as oportunidades e facilidades a fim deles facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Isso aqui, ó, anota, porque isso, cara, ou enfim, guria, isso é algo muito importante. Isso, eles adoram esse tipo de coisa, sabe? Essas coisas que são boas de tu cobrar em prova, sabe? De tu trocar ali desenvolvimento físico por, sei lá, um desenvolvimento, não sei o que, essas coisas que são boas. Então, importante. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei se aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição especial de desenvolvimento e aprendizagem, vejo que tem dificuldade de aprendizagem, né? Condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou a comunidade que vivem. Isso foi incluído em 2016 pela Lei 13.257. Artigo 4º, pessoal, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Antes de eu continuar esse artigo, eu quero citar isso aqui para vocês. Se vocês fazem questão, se vocês forem fazer questão, vocês vão ver que essa partezinha ali, ó, cai em milhares de questões. Agora, para quem fez a última prova de monitor, isso não caiu. Porém, isso aqui, ó, chovendo molhado, sabe? Tipo, vai cair alguma hora, sabe? Porque, tipo, o que tem de questões que só muda ali, por exemplo, é dever da família e da sociedade em geral. É dever da família e da comunidade. Tipo, não, tem que estar os 4. Dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
Aqui eu posso fazer um adendo para vocês que menores de 14, atualmente, né, não pode trabalhar. Porém, aqui tem um porém. Todo mundo aqui, eu não assisto novela, mas enfim, a gente vê novela de vez em quando. O que acontece? A gente já viu crianças trabalhando lá na novela, a gente já viu crianças fazendo coisa aí pra, sei lá, para Malate, pra essa empresa. Tipo, como se criança não pode trabalhar? Aí que tá. Com a autorização devida, e a gente explica isso posteriormente melhor, a criança pode trabalhar. Mas atividades mais diferenciadas, sabe? Culturais, algumas coisas assim. O trabalho, por exemplo, ele, menor de 14, trabalhar, sei lá, no comércio, não existe. Por exemplo, se trabalhar ali de vendedor, não acontece. Vamos lá então. Quer dizer, não deveria acontecer. Então, a profissionalização. Menor, depois dos 14 a 16, você pode, as crianças, adolescentes, né, podem ser menor aprendiz. Depois dos 16, ele pode trabalhar, porém não pode ser em nada insalubre e nem periculoso. E o que acontece, pessoal? Continuando ali, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso deve ser assegurado com absoluta prioridade. Parágrafo único, continuando agora. A garantia de prioridade compreende a primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vejam, isso aqui, ó, eu vou trazer essa questão para vocês porque daí vai ficar legal pra gente. Isso aqui, ó, cai direto. Essa primazia, ó, ele tem primazia em receber, não tem, sabe? Eles fazem de N forma isso aqui, eles adoram essa frase. B. Precedência de atendimento de serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Destinação. Então, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, pessoal, o título 2 aqui ele fala sobre os direitos fundamentais e o capítulo 1 vai falar sobre o direito à vida e à saúde. Então, eu vou estar continuando esse vídeo, continuar isso em outro vídeo, porque, né, agora começa sobre os direitos fundamentais, que daí só pra gente citar por cima, assim, vai vir direito à vida e à saúde, vai vir direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, do direito à convivência familiar e comunitária, e vai enumerar aqui uma série de outros direitos, né? Aí depois vai vir sobre a família natural, da família substituta, vou explicar direitinho o que é. Depois vai vir todas as questões, né, de conselho tutelar, vai vir onde que o jurídico, né, porque a gente sabe, caiu na nossa prova, né, tem essas atribuições ali do jurídico, né, do juiz, tem atribuições do conselho tutelar, né, por exemplo, tirar de família, colocar em família, não é o conselho tutelar que faz, enfim, é o juiz, mas enfim, isso a gente vai explicar direitinho em próximos vídeos, né, pessoal? Então é isso, o vídeo ficou com 15 minutos, essa é a introdução, então.
Nesse primeiro momento vou estar fazendo então sobre o ECA, explicando todo o ECA pra gente, para que na nossa próxima prova de monitor a gente detone todas as matérias. Todo mundo, ó, quero todo mundo aqui, ó, com nota acima de 8,5 no mínimo. Valeu, pessoal. Um abraço, tamo aí.